Olá, tudo bem? Nós já tivemos aí no Instagram, nós já demos uma apanhada a partir da Narizinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós fizemos uma pegada geral na ideia, na importância de você se cercar de pessoas queridas, de ter para si mesmo um cenário favorável, cultivar relações, relacionamentos, amizades, contatos construtivos, benéficos, e a direção desse benefício, dessa construção, é sempre bilateral. Então, exatamente na mesma proporção em que alguém te edifica, você também está edificando esse alguém, né? Isso é o bonito, né, das relações humanas, que elas têm uma reversibilidade, como os raios de luz, né? Eles vêm e vão. A diferença é que a ida e a vinda, ela é recíproca, mas nem sempre simétrica. Então, exatamente aquilo que o outro me edifica não significa necessariamente que eu vou edificá-lo de volta no mesmo sentido. Por exemplo, alguém que é muito imaginativo, alguém que é muito criativo, pode beneficiar muito o amigo, a amiga que seja mais executor, mecanicista, repetitivo, rotineiro. Esse mecanicista, rotinista, pode beneficiar o criativo com coisas como organização, continuidade, ordenação, né? A repetição que leva à perícia. E o criativo pode trazer para o mecanicista, para o rotineiro, para o executor, pode trazer a chama da criação. Ambos podem produzir sentido para a atividade do outro. Esta é a ideia. Então, não é simétrico, e isso pega muito nas relações amorosas, né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa, nosso namorado, nossa namorada, marido, esposa, ajam com a gente do jeito que a gente age com eles, e isto não costuma dar certo, porque cada um tem um jeito. Ainda assim, não sendo simétrico, não sendo equivalente, ainda assim é bidirecional, ainda assim é reversível, existe uma reversibilidade e uma troca. E essa transmissão é uma transmissão de admiração, uma transmissão de companheirismo. Falo aqui dos amigos, dos colegas, das pessoas com quem nós interagimos, os vizinhos, né? Família extensiva, família nuclear, né? Essa transmissão que é bilateral, que é reversível, vai nas duas direções, né? Ela segue algumas vias que os intelectuais têm separado como vias interessantes, vias diferentes de socialização. A primeira delas é a da indução. A indução é aquela coisa que nós já conhecemos, é a transmissão de um conceito. Então nós temos nessa seta, né, nessa troca que as pessoas fazem entre si, nós vamos pensar aqui individualmente, transpessoalmente. Vamos pensar em termos de comunicação de mídia, vamos pensar em comunicação em massa, porque as regras podem ser um pouquinho diferentes quando a gente pensa nesse tipo de comunicação. Eu me refiro àquela mais íntima, mais pessoal, mais interpessoal e que se dá na proximidade. Então é aquele ser humano, aquela pessoa concreta, real, com a qual eu convivo. Porque quero ou porque sou obrigado. Mas de qualquer forma, com a qual eu estou confinado num espaço estreito, vamos dizer. A convicção e a transmissão da convicção é um dos caminhos para a inspiração recíproca. Eu inspiro o outro me inspira. Como nós dissemos anteriormente, muitas vezes eu inspiro outra pessoa numa área completamente diferente da área que ela me inspira de volta. Aliás, quando isto ocorre, você costuma ter o quê? Parcerias muito bem estabelecidas, né? E muito produtivas. Então, quando eu falo assim, olha, a Revolução Francesa aconteceu no final do século XVIII. Né? Eu estou
estou passando uma informação, ou então eu falo, olha, as aves são bípedes emplumados. Eu estou induzindo uma convicção em quem me ouve. Ou este é o jeito certo de fazer tal coisa. Isso é uma indução. Depois existe uma outra forma de inspirar, que é a dedução. O exemplo terminado, acabado da dedução são as matemáticas e as disciplinas que seguem a lógica matemática, química, física, biologia e assim por diante. Então, também é possível transmitir convicção para a pessoa argumentando ou dando elementos para fazer a pessoa perceber por que eu sou convicto. Quando eu falo convicção aqui, não estou falando da convicção idealizada, eu estou falando da convicção que rege cada passo, cada atitude da minha vida, o jeito que eu falo com as pessoas em casa, o jeito como eu exerço a minha paciência, tudo isto, né? Estas convicções pragmáticas. Nós estamos aqui falando de idealizações, como o mundo seria bacana se fosse assim, se fosse assado. Olha, isso aí, gente, para imaginar um mundo maravilhoso, está cheio, a literatura está cheia, há milênios desse tipo de coisa. Nós estamos falando aqui da convicção imediata, pequena, né? Que lugar o outro ocupa para mim, que lugar eu ocupo para o outro. A terceira forma de transmissão de uma convicção então nós vimos a indução, a dedução, existe a terceira, que é a sedução, né? Que não está dentro de uma modalidade retórica, que não está dentro das classificações usuais, mas a sedução, quando a gente fala em português, imediatamente a gente se remete, né? A gente se volta à ideia da sedução sexual, mais especificamente da sedução amorosa e mais especificamente da sedução genital. Nós estamos evitando essa questão amorosa, nós estamos pondo a alcova de lado e nós vamos ficar com o universal cotidiano, independentemente de nossas convicções amorosas, de nossos envolvimentos, nós temos a tarefa de conviver com a pessoa que está imediatamente próxima de nós. Ponto final. Esta sedução acaba sendo a forma mais potente de transmissão de convicção, de transmissão de valores, de possibilitar, de possibilitação, se é que a palavra existe, de fomento à inspiração. A sedução pode ser hedonista. O termo hedonista, a quem não conhece, pois dá uma olhadinha no dicionário, tem vários dicionários online muito bons, é com H, e tem a ver com um certo valor de resultado. Depois dá uma olhadinha na definição, que é uma definição muito interessante, e é um conceito muito bom de se ter quando se está buscando um bem-estar psicológico, uma qualidade de vida melhor. Tem uma conotação do hedonismo que é assim, a promessa por coisas deleituosas que eu não tenho no momento. Delícias, prazeres, experiências sensoriais, que é uma. E tem outra também que é hedonista, que é a promessa do alívio de algo que te desagrada, algo que te aflige. Lembra das sereias do Ulisses? Tinha as duas coisas. Tinha a promessa de delícias e tinha a promessa de alívio do sofrimento. As duas coisas são muito sedutoras. São coisas que nós podemos buscar no outro, são coisas que nós podemos inspirar no outro e o outro em nós. Agora, além desta, existe também a sedução que é inerente. A sedução que se dá simplesmente pelo mecanismo da aproximação, da admiração e da identificação. Eu vejo alguém que faz uma coisa muito bem feita, isso pode me inspirar. Isso é uma sedução. Ainda que a pessoa não tenha exatamente a intenção de me seduzir. Uma paisagem pode me seduzir. Isso não significa que as árvores que estão naquela paisagem tenham a deliberada intenção de me atrair para próximos de si,
como a esfinge do Édipo, lembra? Então, esta sedução, ela se dá naturalmente, ela se dá pela via do exemplo, ela se dá pela via do paradigma, né? E é extremamente construtiva, é extremamente repleta de consequências construtivas para a gente. É importantíssimo isso. Estar presente é a condição sine qua non para que essa sedução possa se dar. De novo, bilateralmente, essa sedução que é inerente, ela é uma sedução sem deliberação, é uma sedução que funciona, que se dá a partir de determinados fatores. Nós podemos aqui citar alguns fatores que são importantíssimos no desencadeamento do fenômeno dessa sedução específica que nós falamos aqui. A primeira delas, que nós podemos ter centenas, podemos recrutar algumas que são particularmente úteis. A singularidade daquela pessoa, a singularidade daquela biografia, a singularidade daquele trabalho, tudo aquilo em que nós vemos alguém que é insubstituível. Vemos algo sendo feito, uma obra sendo realizada, e nós pensamos assim, bom, se tirar essa pessoa, quem poderia fazer isto exatamente do jeito que essa pessoa faz? Essa característica de ser insubstituível é exatamente a antítese da monotonia industrialista, que é um dos males que nos afligem hoje. Não caímos em máquinas de produção onde nós somos uma etapa inanimada. Tira eu, põe outro no lugar que dá na mesma. Nada é mais angustiante do que isso. Então a nossa singularidade, a nossa originalidade, né? Isso é um fator francamente sedutor. Segunda coisa, a nossa honestidade. Quando aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou personificando, realmente condiz com o meu estilo, com as coisas mais próprias da minha própria existência. Numa palavra, quando eu vivo aquilo que eu professo como sendo a minha convicção. Esta honestidade, esta sinceridade, que é prima irmã da verdade, ela é um recurso potentíssimo no sentido de permitir que as outras pessoas confiem em mim o suficiente para que eu acabe sendo uma inspiração para elas. Por mais indesejado, por mais inadvertido que isso seja, e é bom que seja inadvertido, né? É aquilo que potencialmente forma vínculos, reproduz convicções, forma grupos de pessoas com um coração semelhante, e isto é a quintessência do bem-estar. É isso que lá no vídeo da Narizinho, é isso que Narizinho semeou, é isso que Narizinho cultivou quando ela foi a criadora, a mentora, a maestrina daquele universo maravilhoso com aqueles personagens extraordinários que povoam nosso campo cultural há décadas. Inclusive, né, esta verdade, esta sinceridade, essa franqueza, essa clareza de transparência entre aquilo que eu quero passar para frente e aquilo que de fato se passa comigo, a antítese da hipocrisia, né, é a inspiração, a sedução para a eudemonia. Apesar de demônio, né? Demon, no grego, escreve-se daimon. Algumas pessoas desavisadas falam em português eudaimônico. Você não é eudaimônico, você fala no inglês, que não é uma língua greco-latina, mas no nosso contexto é eudemônica. Demon é espírito. Antes de querer dizer demônio, espírito do mal, originalmente no grego, demon
significava espírito. Eudemon, um espírito em paz, né? Pacificado, um espírito harmonioso, um espírito em paz. Esta inspiração que conduz à paz interior, ela só pode vir da verdade. E da verdade no sentido que eu digo, que ela é indisfarçável. Você percebe quando você está diante de um farsante. Você percebe quando você está diante de um impostor. Toda vez que você estiver bem sintonizado com a sua própria presença, em contato com os seus sentimentos, com as suas sensações corporais, que é renovado momento a momento, então mais claramente você percebe quando você está na presença, né, você está diante de uma presença ilegítima. O que eu quero dizer com ilegítimo? Alguém que está fingindo, alguém que está procurando passar uma imagem diferente daquilo que de fato se passa com a pessoa. Veja bem, não é um enganador necessariamente. Às vezes é alguém que quer ficar muito bem na fita. Eu também tenho esse efeito farsa, né? Quer ficar muito bem na fita, quer ficar bonito, não quer mostrar defeito, né? E você acaba tendo esta sensação. É sempre alguém para se tomar cuidado. Por quê? Porque é traiçoeiro? Não necessariamente, mas simplesmente porque é alguém que pode não corresponder exatamente à imagem que procura transmitir. Às vezes você se embanana. Então, um passo ético muito importante para cada um de nós é procurar viver o máximo de genuinidade dentro da medida do possível, dentro da polidez que a educação permite, viver de uma maneira genuína. Isso inclui nossa posição corporal, isso inclui os nossos hábitos alimentares, isso inclui nossos hábitos de sono e tudo aquilo que constitui a nossa existência. Mas ainda, essa verdade ainda tem mais uma coisa. Ela pode ser nuançada e dividida em níveis apofânticos. O quão verdadeiro é algo em relação ao que eu professo. Eu gosto de limonada, mas eu já estive em Santa Rita do Passa Quatro. E também, ou seja, isto é nuançado. Para a gente falar um pouco sobre esse nuançamento, aí já é assunto para um outro dia, para um outro tema, para um outro encontro que a gente deixa aí para uma outra vez. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você sentiu que esse vídeo é importante, então, por gentileza, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque isso vai acrescentando, vai aumentando a profundidade e o alcance da nossa reflexão. Muito obrigado, até a próxima.